Uma ligação de um número desconhecido irrompeu a tranquilidade da vida da nossa protagonista, informando que sua mãe estava no hospital, clamando por sua ajuda. Intrigada e perplexa, ela questionou a possibilidade de um engano, já que sua mãe havia falecido há anos. Contudo, uma inquietante sensação de incerteza a impeliu a ir até o hospital, onde uma série de eventos perturbadores aguardavam por ela. Quando eu tinha 9 anos, o mundo virou de cabeça para baixo de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Minha mãe partiu cedo, deixando um vazio em nossas vidas que meu pai e eu tentamos preencher da melhor forma possível, mesmo que nossos esforços fossem desajeitados e repletos de dor. A vida parecia seguir um ritmo triste e monótono, até que meu pai decidiu introduzir uma nova melodia. Linda. Uma noite, ele me chamou até a mesa da cozinha, suas mãos mexendo na caneca de café que costumava ser a favorita da minha mãe. Fernanda, quero que você conheça alguém especial amanhã. O nome dela é Linda, e ela é muito gentil, disse ele, evitando meu olhar. Uma onda de curiosidade me inundou, mas um nó se formou em meu estômago. Havia algo na maneira como ele desviava o olhar que me dizia que isso era mais do que apenas uma amiga. Meu pai suspirou, parecendo cansado. Acho que é hora de seguirmos em frente, querida. Precisamos encontrar maneiras de sermos felizes novamente. No dia seguinte, Linda entrou em nossa casa, sua presença preenchendo o espaço com uma energia desconhecida. Ela irradiava sorrisos e doçura, estendendo a mão adornada com anéis brilhantes. Ouvi muito sobre você, disse ela com uma voz suave e melódica. Apertei sua mão, sentindo o frio de seu toque. Oi, murmurei enquanto meu pai a conduzia pela casa. Fiquei observando de longe enquanto ela explorava nossa sala de estar. Seus olhos passaram pelas fotos de família, especialmente as da minha mãe. Seu sorriso vacilou, substituído por um olhar breve de desdém. Eu percebi, mas o meu pai não, e antes que eu me desse conta, Linda havia feito a transição de amiga do meu pai para sua esposa. Suas verdadeiras cores começaram a surgir não em traços ousados e evidentes, mas em tons sutis de manipulação e fingimento. Em uma noite, durante o jantar, meu pai trouxe à tona o assunto do meu guarda-roupa ultrapassado. Fernanda está crescendo rápido. Precisamos comprar algumas roupas novas para ela usar na escola, ele mencionou casualmente. Linda aproveitou a oportunidade. Ah, deixe-me cuidar disso. Adoro fazer compras e vou garantir que Fernanda receba o melhor, ela ofereceu com um tom cheio de entusiasmo. Uma semana depois, Linda revelou os resultados de sua maratona de compras. As roupas eram ridículas, todas em tamanhos grandes demais, pendurando em meus ombros e arrastando nos meus pés. Olhe para isso, querida, eu peguei tudo em promoção, e você vai crescer e se encaixar neles. É perfeito, Linda exclamou, segurando um vestido que poderia servir como uma tenda de acampamento. Meu pai sorriu para ela, orgulhoso e grato. Linda, isso é brilhante, tão atencioso da sua parte. Tentei protestar, mas pai, eles são grandes demais, vou parecer uma boba. Linda me cortou, sua voz misturada com um tom de mel que beirava o paternalismo. Oh, querido, é melhor assim, crianças, vocês crescem tão rápido. Estamos economizando dinheiro para coisas mais importantes. Percebi o calor da humilhação subindo pelas minhas bochechas. No dia seguinte na escola foi tão ruim quanto eu temia. Ei, espantalho, onde está o resto do celeiro? As provocações soaram, cada palavra como uma agulha para mim. Com o coração já machucado, voltei para casa naquele dia, meu espírito esfarrapado pelas roupas enormes nas quais estava me afogando. Tentei explicar ao papai como as outras crianças estavam zombando de mim, mas Linda estava sempre lá, um passo à frente, suavizando as rachaduras com suas doces mentiras. Fernanda, tenho certeza de que eles estão com inveja. Você está linda, e lembre-se de que estamos sendo inteligentes sobre nossas escolhas, ela disse, sua mão apoiada falsamente na minha. Meu pai acenou com a cabeça, concordando com ela. Linda, minha madrasta, estava interpretando seu papel ao máximo, enganando a todos com seu ato de bondade para o mundo exterior. Ela era o resumo de uma mãe carinhosa, mas por trás das portas fechadas, a história era totalmente diferente. Uma noite, enquanto papai estava atrasado no trabalho, Linda decidiu me ajudar com meu dever de casa. Nós vamos fazer isso juntas, ela disse, sua voz pingando uma doçura falsa. Eu não estava muito interessado na ideia, sabendo bem como a ajuda dela geralmente acontecia. Não precisa, Linda, respondi, tentando manter minha voz firme. Bobagem, ela insistiu, puxando uma cadeira ao meu lado enquanto se inclinava para ver minha apostila. Suas críticas começaram.
Fernanda querida, está tudo errado. Como você ainda não entendeu isso? Ainda é simples aritmética, foram suas palavras, e doeram ainda mais porque eu sabia que minha matemática estava certa. Eu verifiquei 2 vezes Linda, corresponde aos exemplos do livro didático. Eu me defendi da minha frustração crescente. Linda retrucou, balançando a cabeça. Você deve ter entendido mal o livro então. Aqui, deixe-me mostrar a você a maneira certa. Ela começou a corrigir meu trabalho de forma eficaz, fazendo tudo errado. No dia seguinte, quando meu professor de matemática revisou meu dever de casa, eu levei uma bronca na frente de toda a turma. Humilhada, não consegui nem explicar que não foi minha culpa. Naquela noite, tentei contar ao papai sobre isso. Papai, Linda estragou meu dever de matemática de propósito, eu disse, esperando que ele entendesse. Papai, cansado do trabalho, apenas suspirou. Fernanda, Linda está tentando ajudar você. Talvez você não esteja vendo os esforços dela, ele disse. Então veio a conferência de pais e professores, e Linda insistiu em ir com o papai. Eu quero estar envolvida na educação de Fernanda, ela declarou, fazendo o papel de madrasta dedicada. Na conferência, Linda estava toda charmosa, rindo e conversando com meus professores. Estamos muito gratos por todo o seu trabalho duro com Fernanda. Sabemos que ela pode ser um desafio, mas estamos todos nisso juntos, ela disse. A pior parte foi que Linda se voluntariou para todos os eventos escolares, pintando-se como a mártir, assumindo o fardo de cuidar de uma enteada com graça e amor. É o mínimo que posso fazer pela pobre Fernanda, ela dizia aos outros pais, sua voz cheia de leve preocupação. Linda era santa, e eu era apenas uma criança problemática, ingrata pelo amor e carinho que ela me dava. Uma noite, decidi que não suportaria mais fingir que tudo estava bem. Durante o jantar Linda havia preparado uma caçarola que sabia que eu não gostava, mas insistiu que eu experimentasse, pois era sua especialidade. Fernanda, você poderia por favor pôr a mesa? Perguntou meu pai enquanto entrava na cozinha, alheio à atenção. Não vejo por quê. Deveria deixar a Linda fazer isso, retruquei, minha voz mais ríspida do que eu pretendia. Linda pareceu surpresa e magoada ao juntar as mãos. Eu fiz o seu favorito, ela disse. Bufei, incapaz de conter meu desdém. Desde quando você faz alguma coisa? Disse com ironia. O rosto do meu pai caiu, uma expressão de decepção e confusão misturada. Ele disse: Fernanda, não fale assim com Linda. Ela está determinada a tornar minha vida um inferno, murmurei baixinho o suficiente para que ambos ouvissem durante o jantar que se seguiu. Foi um desastre. Cada garfada da caçarola tinha um gosto de derrota, e as tentativas de conversa de Linda pareciam provocativas. Depois de alguns minutos empurrando comida no meu prato, levantei-me, arrastando ruidosamente a cadeira no chão. Não estou com fome, anunciei. Eu estava prestes a escapar da atmosfera sufocante quando a voz de Linda me deteve. Fernanda, sua atitude ultimamente tem sido muito preocupante. Talvez seja a hora de implementarmos uma disciplina mais estruturada, disse ela, enquanto meu pai, como sempre, tentava acalmar os ânimos. Fernanda, só queremos o melhor para você, ele interveio. O que é melhor para mim ou para ela? Desafiei, gesticulando em direção a Linda. Porque parece que você só enxerga as coisas do ponto de vista dela. Acabei sendo colocada de castigo, confinado em meu quarto, com apenas meus pensamentos e um crescente ressentimento como companhia. A vida com Linda era um campo de batalha, e a guerra escalou rapidamente após meu desafio aberto no jantar. Cada pequeno deslize, cada pequeno erro, de repente se tornava evidência da minha suposta natureza rebelde e mau caráter. Linda tinha o talento de distorcer as coisas, fazendo parecer que eu era sempre a culpada, e papai simplesmente concordava. Uma tarde, depois de derramar um copo de suco na cozinha, um simples acidente que poderia acontecer com qualquer um, eu me preparei para o inevitável. Linda mergulhou como um falcão, seus olhos brilhando com uma condenação quase alegre. Olha para essa bagunça, Fernanda. É exatamente disso que estou falando sobre descuido. É exatamente como a sua mãe costumava ser, disse ela, com sua voz cortante. Linda se afastou, mas a implicação pairava pesadamente no ar. Senti meu rosto corar de raiva. Mencionar minha mãe foi um golpe baixo, mesmo para Linda. Não se atreva a falar sobre minha mãe. Você não é nada parecida com ela, ou com o pai dela, retruquei, observando a comoção apressada em sua expressão. Fernanda, se desculpe com Linda. Mas eu não estava disposta a ceder. Não vou, respondi, minha voz se elevando. Ela está sempre me culpando,
dizendo que sou descuidada, dizendo que sou ruim, assim como mamãe foi, mas ela está errada. O rosto do papai endureceu, uma visão rara. Fernanda, isso já é demais. Linda só está tentando ajudar, ela se preocupa com você, se preocupa comigo, disse ele. O pensamento parecia ridículo. Virei-me para o papai, minha voz embargada de emoção. Como você pode dizer isso? Ela está sempre no meu pé, fingindo ser a esposa e a madrasta perfeita na sua frente, mas ela não é. E você nunca me escuta. Mais tarde, quando a casa estava silenciosa e tive tempo para pensar, percebi o preço que isso estava cobrando de mim. Minha confiança, meu senso de identidade, tudo estava se desgastando sob as críticas implacáveis de Linda. Não se tratava mais apenas de revidar, tratava-se de preservar quem eu era, quem minha mãe esperava que eu fosse. A vida em casa havia se estabelecido em uma rotina tensa. Eu estava ficando melhor em me esquivar das farpas de Linda, mantendo minha cabeça baixa para evitar confrontos. Em uma terça-feira comum e normal, tudo mudou. Papai não desceu para tomar café da manhã, o que era estranho. Ele sempre acordava antes de todo mundo, um hábito de anos, para começar cedo no trabalho. Decidi ver como ele estava, pensando que talvez precisasse de uma licença médica, algo que ele nunca havia feito. No momento em que abri a porta do quarto deles, soube que algo estava errado. Estava muito quieto. O tipo de silêncio que pesa terrivelmente sobre você. Minha voz era apenas um sussurro, meus pés enraizados no chão. Ele estava lá, deitado tão quieto, quieto demais. O pânico me agarrou enquanto corria para o lado dele, minha mão tremendo quando a estendi. Pai, por favor, implorei, a realidade da situação caindo sobre mim. Linda entrou depois, seu grito perfurando a descrença que se instalou sobre mim. As próximas horas foram um borrão. Ambulâncias, vozes abafadas, olhares solidários. O veredicto foi um ataque cardíaco repentino e sem aviso. Então veio o funeral, uma procissão surreal de eventos pelos quais passei como um fantasma. Linda estava lá, claro, fazendo o papel de viúva enlutada com perfeição. Suas lágrimas pareciam convencer, seus soluços partiam o coração, mas para mim, eles pareciam vazios, seguindo um eco da dor genuína que pesava em meu coração. Eu simplesmente não posso acreditar que ele se foi, lamentou para qualquer um que quisesse ouvir. Ele era meu tudo. E agora? Agora eu tenho que cuidar de Fernanda sozinho. Como vou fazer isso? Suas palavras, destinadas a conquistar simpatia, apenas alimentaram minha raiva, como se eu não fosse nada mais do que um fardo, um problema a ser resolvido. Tive vontade de gritar, de dizer a ela para parar com sua farsa, mas permaneci em silêncio. Minha dor era como um pesado grilhão em volta do meu coração. Depois do funeral, a casa parecia mais vazia do que eu jamais pensei ser possível. O silêncio era opressivo, um lembrete constante do vazio que a morte do papai havia deixado. Foi durante uma dessas longas tardes tranquilas que Linda decidiu mostrar sua verdadeira face mais uma vez. Estávamos sentados na sala de estar, o ar carregado de coisas não ditas, quando Linda se virou para mim, com seus olhos frios e calculistas. Fernanda, somos só nós agora, começou, sua voz enganosamente suave. E as coisas vão mudar aqui. Eu fiquei rígida e cautelosa com o tom dela. O que você quer dizer? Ela sorriu. Com seu pai desaparecido, eu sou sua guardiã agora. E isso significa que estou no comando de você e de sua herança. Meu coração afundou. Eu quase tinha me esquecido do dinheiro que meu pai deixou para trás, tão envolvido em minha dor para considerar as implicações. O que quer dizer com isso? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Querida, não se preocupe. Vou cuidar bem disso, afinal, é o que seu pai gostaria, disse ela. As implicações de suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Linda no controle da minha vida e da minha herança era a última coisa que papai iria querer. Você não pode fazer isso, esse dinheiro é meu, protestei, minha raiva fervendo. O sorriso crescente de Linda se alargou, uma pitada de malícia rastejando em sua expressão. Na verdade, eu posso e farei, disse ela. Você é apenas uma criança, Fernanda. O que você sabe sobre lidar com dinheiro no mundo real? Não, serei eu quem tomará as decisões de agora em diante. E quanto a você? Ela fez uma pausa, inclinando-se mais perto. É melhor você aprender o seu lugar e como mostrar algum respeito. Caso contrário, sua vida vai se tornar muito difícil. Depois das ameaças e da difernandação de uma espécie distorcida de tutela por parte de Linda,
Eu sabia que não poderia simplesmente sentar e deixá-la controlar minha vida e minha herança. Era hora de revidar, mas eu precisava de um aliado, alguém que pudesse me ajudar a navegar no campo de batalha legal e emocional em que me encontrava. Foi quando pensei na irmã da minha mãe, tia Edna. Ela sempre foi gentil comigo, e lembrei-me do papai dizendo o quanto ela o ajudou nas dificuldades muitas vezes. Peguei o telefone com a mão trêmula enquanto discava o número da tia Edna. Ele tocou 3 vezes antes de ela atender. Olá, tia Edna, sou eu, Fernanda. Fernanda, como você está, querida? Estive tão preocupada com você, disse ela com afeto. Respirei fundo, acalmando meus nervos. Eu não estou bem, tia Edna. Preciso da sua ajuda. É a Linda. As palavras saíram às pressas, todos os meus medos, minhas frustrações e as ameaças de Linda derramando-se abertamente. Tia Edna ficou em silêncio por um momento e, quando falou novamente, sua voz estava firme e determinada. Eu tinha minhas suspeitas sobre ela. Seu pai estava cego pela dor. Conte-me tudo e vamos bolar um plano. Passei a hora seguinte conversando com a tia Edna, contando a ela sobre os sinais que notei, a falsa gentileza que enganou a todos, menos a mim, e, o mais importante, os planos de Linda para minha herança. No momento em que conversamos, uma semente de esperança já havia sido plantada. Tia Edna prometeu que descobriria como poderia se tornar minha guardiã legal e me proteger das garras de Linda. Na manhã seguinte, tia Edna chegou em casa como um farol de esperança. Linda olhou para ela, sentindo uma mudança no equilíbrio de poder, mas ainda sem entender sua fonte. Tia Edna não perdeu tempo. Precisamos conversar. É sobre Fernanda. Linda cruzou os braços, um sorriso falso estampado em seu rosto. Ela simplesmente começou. Você não é adequada para ser guardiã dela. O sorriso de Linda vacilou ao ver a determinação nos olhos de tia Edna. Você não pode fazer isso. Eu sou a madrasta dela. Tenho direitos, argumentou. Finalmente, Fernanda tomou coragem. Sua voz saiu mais forte do que ela sentia. Eu quero morar com a tia Edna. Não quero mais ficar aqui com você, Linda. Linda riu com severidade, um som áspero que ecoou zombeteiramente na sala de estar. Você acha que tem uma palavra a dizer nisso? Você é apenas uma criança. Sua opinião não importa aqui. Foi quando tia Edna interveio, com sua voz gelada e decidida. Na verdade, importa, Fernanda. Você tem 14 anos. De acordo com a lei, tem idade suficiente para decidir com quem quer morar. E você me escolheu. No dia em que o tribunal decidiu a meu favor, foi o primeiro dia do resto da minha vida. Fui morar com ela imediatamente, deixando Linda e suas manipulações para trás. Tia Edna não apenas se tornou minha guardiã, mas também minha mãe em todos os aspectos que importavam. Ela me adotou oficialmente pouco depois, solidificando o que já sabíamos ser verdade em nossos corações. Uma noite, tia Edna e eu estávamos sentadas na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa. Estávamos conversando sobre a escola, sobre meu futuro, quando ela se virou para mim, sua expressão pensativa. Fernanda, você sabe que tem um mundo inteiro de possibilidades pela frente, né? Disse, tomando um gole de chá. Eu encolhi os ombros, o peso dos últimos anos tornando difícil ver muito longe no futuro. Acho que simplesmente não sei por onde começar, disse eu. Tia Edna colocou o chá na mesa e virou-se para me encarar. Comece com o que você ama. Lembre-se de você. Você tem toda a sua vida para descobrir isso, mas agora é a hora de explorar e tentar coisas novas, disse ela. Suas palavras despertaram algo em mim, uma centelha de ambição que Linda quase sufocou. Sempre gostei de números, você sabe, quebra-cabeças matemáticos, esse tipo de coisa, admiti, sentindo-me um pouco tímida em revelar meu sonho. O rosto de tia Edna se iluminou. Isso é fantástico, Fernanda. Você sabe que há muito que você pode fazer com isso. Engenharia contábil. Economia. O céu é o limite. Economia. Repeti a palavra, sentindo-me bem. Eu gosto do som disso, concluí, num momento de clareza. Tia Edna foi minha maior líder de torcida. Ela me ajudou a me matricular em cursos que me preparariam para um diploma universitário em economia, apoiando meu sonho com um zelo que era ao mesmo tempo encorajador e um pouco esmagador às vezes. No dia em que fui aceita na faculdade com uma bolsa de estudos em economia, tia Edna fez uma festinha só para nós duas, com um banner caseiro e um bolo que se inclinava um pouco para a esquerda. Olha para você, futura economista em formação, exclamou, seus olhos enevoados com lágrimas de orgulho.
Eu ri, abraçando-a forte. Não conseguiria sem você, tia Edna. Você me salvou de várias maneiras, disse, emocionada. Ela me abraçou de volta com a mesma força. Garota, nós nos salvamos mutuamente. Mantenha em mente que estamos juntas nisso como uma equipe. E ela estava certa. Juntos, viramos uma nova página, entrando em um futuro brilhante com promessas. A vida com tia Edna não foi apenas um novo amanhecer, foi meu verdadeiro início de vida. Os anos passaram desde os dias em que vivi sob o mesmo teto com Linda. Eu construí uma vida para mim trabalhando como economista em uma empresa respeitável e recentemente me arrisquei e comprei um pequeno apartamento com uma hipoteca. Era meu santuário aconchegante na agitação da cidade. Eu orgulhosamente dizia que minha vida era boa e descomplicada. E assim era, aproveitando isso até o dia em que o passado decidiu fazer um retorno inesperado. A ligação veio numa tarde comum de quinta-feira. Eu estava na minha mesa, enterrada em relatórios e previsões, quando meu telefone tocou com um número que não reconheci. É Fernanda Harrison. A voz do outro lado era formal, quase estéril. Sim. Quem é? É do hospital. Sua mãe está em nosso hospital e está pedindo sua ajuda. Um choque de confusão me atingiu. Eu acho que houve um erro. Minha mãe faleceu anos atrás, respondi. Após uma breve pausa, a pessoa que ligou esclareceu. Me desculpe, não é sua mãe, senhorita Harrison. É sua madrasta, Linda. Ouvir o nome de Linda depois de todos esses anos foi como ser encharcada com água fria. Uma mistura de emoções girava dentro de mim. Surpresa, ceticismo e uma curiosidade inegável. O que há de errado com ela? Perguntei. Ela foi hospitalizada em estado grave e está pedindo para ver você. Respirando fundo, me peguei concordando em visitar. Tudo bem, passarei aí depois do trabalho. Eu a encontrei. Ela era apenas uma sombra da mulher formidável que ela costumava ser. Lembrei-me do brilho que ela sempre apresentava ao mundo, agora desaparecido, deixando para trás uma figura frágil que mal se parecia com minha madrasta. Quando me aproximei, seus olhos me encontraram e um lampejo de algo, talvez alívio. Ela raspou a garganta, falando num tom pouco mais alto que um sussurro. Você realmente apareceu, comentou. Peguei uma cadeira ao lado da cama, mantendo minhas emoções cuidadosamente neutras. O hospital ligou, disse que você queria me ver, acrescentei. Ela exalou um som cheio de derrota. Eu desperdicei todo o dinheiro do seu pai. Acabou. E agora estou aqui, sem nada. Preciso de ajuda para tratamento e reabilitação. Sentada ali na luz fria e estéril do quarto do hospital, uma inundação de memórias tomou conta de mim. Todos aqueles anos sob o teto de Linda, os golpes sutis, a manipulação, a maneira como ela me fez sentir como um estranho em minha própria casa, tudo desabou. Ela estava pedindo ajuda agora, mas naquela época ela não teria levantado um dedo por mim. Linda, eu disse, minha voz firme, um reflexo da força que forjei naqueles anos de conflito. Todas as vezes em que poderia ter me ajudado, optou por não o fazer. Por que deveria ajudá-la agora? A fachada de vulnerabilidade de Linda desmoronou instantaneamente, seus olhos estreitando-se enquanto sua verdadeira natureza transparecia através da máscara. Ingrata e insolente, ela sussurrou. Eu te acolhi quando não precisava. Você me deve. Sou sua mãe legal. Você tem que me ajudar, senão vou processá-la. Vou levar cada centavo que tiver. Não pude conter o riso que brotou de dentro de mim, ecoando nas paredes do hospital. O absurdo da ameaça dela, o desespero, foi demais. Desapareci porque tia Edna me adotou. Lembre-se, legalmente, você não significa nada para mim. Agora é apenas uma estranha, eu disse. A compreensão atingiu Linda como um golpe físico, seu rosto se distorcendo de raiva. Ela lançou uma mistura de ameaças e súplicas, mas suas palavras não tinham mais nenhum poder sobre mim. Eram apenas as últimas tentativas patéticas de uma mulher que havia perdido o controle. Eu olhei para ela, realmente olhei, e não vi nada além de uma triste figura quebrada, agarrada a ilusões de direito. Eu não sou sua filha. Não por sangue e certamente não por lei. Você se certificou disso há muito tempo atrás. Girei meus calcanhares e saí da sala, seus gritos de raiva e desespero desaparecendo a cada passo. Levei o peso do passado, o peso da presença dela em minha vida. Tudo pareceu se dissipar, deixando um caminho claro à frente, fora do mundo. Parecia mais brilhante, o ar mais fresco. Respirei fundo, saboreando a liberdade, o encerramento. Linda era meu passado, um capítulo finalmente encerrado, e eu era a autora do meu futuro,
escrevendo minha história, um passo de cada vez, em meus próprios termos. Se você gostou dessa história, com certeza a próxima que vai aparecer na sua tela também vai te emocionar. Um grande abraço e até a próxima história emocionante.